Os seus traços revelam a sua essência. Eles definem as suas linhas, as suas curvas. Eles representam a sua beleza, a sua individualidade. Para cada pessoa, para cada traço, uma técnica precisa que valoriza a beleza individual com naturalidade e respeito a cada história de pele. Com Galderma, eu tenho o poder de realçar o que há de melhor em mim. Boa noite, gente. Eu sou a Juliana Cury, sou jornalista e hoje a gente está aqui para bater um papo sobre se sentir bem na própria pele, em qualquer idade. A gente vai falar sobre autoconhecimento e gentileza, sobre aprender a se olhar e entender as mudanças que vão acontecendo no nosso corpo e na nossa pele em cada fase da nossa vida e ficar feliz com isso. É verdade, tempo vai passando, vão aparecendo algumas inseguranças, mas hoje, ainda bem, graças a Deus, cada vez mais as pessoas estão se olhando e entendendo que isso não é um problema, que a gente pode ser cada vez melhor do nosso jeito. A gente pode melhorar quem a gente é sem querer ser uma pessoa diferente. Até um tempo atrás, a idade realmente interferia em quem a gente era, no que a gente fazia. Algumas profissões até a gente acabava não podendo fazer porque a idade aparecia como um limitador. Mas hoje isso não acontece mais. A gente pôde ver desde 2019, nas semanas de moda, um monte de modelos, um monte de marcas convidando modelos com mais de 50 anos para desfilar. A gente viu modelos famosíssimas, super top models dos anos 80, dos anos 90, voltando a brilhar na passarela, como a Kate Moss, como a Amber Valletta. É verdade, a gente está vivendo mais e a gente quer viver melhor por mais tempo. E junto com isso, a gente pode contar com a tecnologia, com a ciência. E hoje a gente tem à disposição vários tratamentos que ajudam a gente a recuperar ou manter a saúde da pele. A gente tem os bioestimuladores de colágeno, a gente tem ácido hialurônico injetável, que são tratamentos minimamente invasivos e que ajudam a melhorar a qualidade da pele sem transformar a gente em outra pessoa. E para bater esse papo e contar tudo, como são essas técnicas, para que realmente elas servem, para quem elas são indicadas, eu tenho o privilégio de ter aqui com a gente duas profissionais incríveis que sabem tudo do assunto, vão contar tintim por tintim e a gente não vai sair daqui hoje com nenhuma dúvida sobre essas técnicas. Então eu queria agradecer muito a presença da doutora Alessandra Haddad, cirurgia plástica, e da doutora Juliana Sarubis, dermatologista. Doutoras, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui com a gente. Prazer é nosso. Obrigada, Gil. Boa noite, pessoal. Prazer e uma honra estar aqui. Ai, que legal ter vocês aqui. Então, eu queria começar com uma pergunta mais geral e aí queria ouvir as duas. Aí a doutora Alessandra pode começar e depois a doutora Juliana segue. Eu queria levantar aqui uma questão. A beleza em cada idade deixou de ser uma questão, um problema, ela passou a ser vista de uma forma mais abrangente, mais inclusiva, menos impositiva. E eu queria saber como cada uma de vocês trata isso no consultório, como vocês percebem essas mudanças ao longo dos anos e como vocês conversam com as pacientes de vocês. O que elas vêm procurando e como vocês trocam essa bola? Vocês estão sentindo essa mudança? Doutora Essa Alessandra. mudança no sentido de não haver mais faixas etárias determinadas e a gente não considerar mais a idade como um limitante para determinados procedimentos, a gente vem sentindo muito, Ju, e principalmente na cirurgia plástica,
Eu tive um mentor que ele falava que uma mulher se submetia a 3 cirurgias plásticas faciais na vida, né? Uma ao redor dos 50, outra lá pelos 60 e uma terceira, se ela fosse muito vaidosa, ao redor dos 70. Aliás, antes dos 50 ela já começava, aos 45. Hoje o que a gente tem visto no consultório, Gil, é porque como as pessoas começaram a democratizar a beleza e democratizar os procedimentos, desde muito cedo as pessoas vêm pensando em prevenção. Então, essa questão de faixas etárias, ela passou a ser secundária, porque como a pessoa começa um processo preventivo muito cedo, o que eu tenho notado é uma diminuição drástica do número de cirurgias plásticas faciais por pessoa. Então, hoje, se uma mulher chega a fazer uma plástica, ela faz lá na frente, porque ela veio ao longo do tempo fazendo um projeto preventivo do seu envelhecimento, aonde esses limites entre as faixas etárias, ele ficou secundário, né? Ele não é mais rígido. Então a gente não vê mais aquela coisa assim aos 60 anos a pessoa é velha. Você vê pessoas com 60 anos muito bem conservadas e jovens, que começam muito jovens esse processo preventivo. Então eu vejo que está bem democrático, o início está precoce, não tem uma limitação entre as faixas etárias, e na minha prática o que eu noto é que esses procedimentos todos que nós vamos até falar um pouquinho hoje sobre não invasivos, eles adiaram muito e entardeceram a cirurgia plástica. Então, acho que esses limites se perderam. E como eu trato isso no consultório, eu trato exatamente dessa maneira. Quanto mais você for se prevenindo, mais tardiamente você chegaria num procedimento cirúrgico. Então, eu acho que essa é a maneira que eu tenho visto como cirurgiã plástica. Perfeito. Doutora Juliana, no consultório você também percebe que as pessoas têm procurado fazer tratamentos, mas com um olhar mais de prevenção e procurando a saúde da pele e não necessariamente mudar o rosto para ficar com uma pele X, um olho Y. Como é a sua vivência aí, a sua experiência no consultório? Ô Gil, eu concordo muito com a Lê. Eu acho que hoje em dia a gente tem que trabalhar muito a prevenção. E eu acho que a gente está saindo de uma era onde estavam todos procurando ter rostos muito quadrados, lábios muito carnudos, rosto muito angulado. E as pessoas foram se transformando tanto, né, principalmente nas mãos de profissionais mal treinados, digamos assim, né, descapacitados, que hoje em dia as pacientes chegam nos pedindo, eu quero resultados naturais. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, né? Eu falo que em estética menos é mais. E o que mais me encanta, assim, na dermatologia, que é a minha área, né, é trabalhar a autoestima das pessoas, né? A nossa autoestima, a autoestima de vocês. E a gente ser a melhor versão na nossa idade, não é querer voltar aos 20, aos 30, né? Mas é a gente estar bem para a nossa idade, a gente fazer tratamentos que visem trabalhar muito a qualidade da pele, que vai fazer a gente envelhecer bem, né? Corrigir, às vezes, um defeitinho ou outro que nos incomoda, realçar os nossos traços, realçar a nossa beleza, né? E com isso elevar a nossa autoestima. Eu acho que, eu brinco, eu falo muito com meus pacientes, que envelhecer é certo, né? Só não envelhece quem morre cedo. Então, vamos trabalhar para que a gente envelheça bem, né? Melhor coisa, e acho que é tão... Fala, doutora Alessandra. Quando eu falar da doutora Ju, apesar da Ju ser a minha best friend forever, eu não vou poder chamá-la de Ju, porque senão vocês vão se confundir. Então, eu vou falar da doutora Ju, não pela formalidade, mas é para a gente poder para você poder saber quando diferenciar é a Ju e quando é a Ju. Então, eu achei que a doutora Ju falou muito legal essa questão da autoestima. E a gente costuma falar que o que diferencia um carro velho de um carro antigo é só a conservação, né? Então, assim, os dois são velhos, mas o antigo, ele vira uma antiguidade, ele é apreciado porque a conservação dele foi diferente do carro velho, né? Então, é isso, é conservar, preservar, manter a beleza e a característica ao longo dos anos através de um processo de preservação, conservação e prevenção. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, especialmente para as mulheres, está sendo tão libertador, porque a gente pode se olhar no espelho, a gente pode entender que o tempo está passando, mas a gente fica de bem.
Então, assim, eu já faço procedimento, já fiz procedimento com a doutora Alessandra, e a minha preocupação é sempre assim: olha, eu quero melhorar, mas eu quero ser eu não quero parecer outra pessoa, eu quero ter uma ruguinha aqui, eu só quero que fique um pouquinho melhor. Aquela coisa, né, doutora Alessandra, que a gente fala, cara de descansada, uma pele Isso. com saúde, com frescor. E ainda bem que a gente consegue fazer isso com técnicas certas e procedimentos pontuais. Mas antes de pular a linha, pular aqui assunto, eu já estou me antecipando, eu queria aproveitar você, doutora Alessandra, e tocar num ponto aqui que também é sensível e não dá para tirar da conversa. Conforme a idade vai chegando, a gente vai sofrendo algumas mudanças hormonais. E essas mudanças hormonais acabam interferindo, sim, é ciência, né? Na qualidade da pele. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, explicasse como isso acontece, por que isso acontece, e que tipo de tratamentos é possível fazer com esses efeitos de falta hormonal que acontece durante a nossa vida. Gil, para a mulher, essa falta hormonal, ela é muito mais cruel do que para o homem. Eu costumo brincar que Deus era homem, porque ele colocou muito mais hormônios para a gente, importantes na nossa beleza, e aí, de repente, vem uma hora e eles nos são tirados, né? De uma maneira ou de outra. E o estrógeno, especificamente, que é um hormônio feminino, que dá aquelas curvas, que dá aquela beleza da sensualidade, à medida que a gente vai chegando na menopausa e ele cai, a pele sente demais, porque o estrógeno é o melhor anabolizante para a pele. Então, o que acontece? Ela começa a perder elasticidade, começa a perder firmeza, começa a perder colágeno, hidratação, e isso resulta numa perda mecânica da pele. Eu brinco que a pele entra num divórcio com a musculatura, parece que eles se separam, né? Eles não querem mais conversar. Então, a pele vai para um lado, o músculo vai para o outro. Isso é um processo que a gente chama de envelhecimento intrínseco, que é muito por conta dessa perda de hormônios. E soma-se a ele o envelhecimento extrínseco. Num país tropical que nem o nosso, a gente toma muito sol, toma muito vento, é do nosso hábito cultural passar o verão na praia. Então, assim, o envelhecimento extrínseco pelos fatores externos se soma a essa depressão hormonal, que às vezes não é nem só, Gil, não é nem só pela menopausa, mas o número de câncer de mama tem aumentado muito, então as pessoas têm que tomar hormonioterapia e aniquilar esses hormônios. Então tem outras situações onde também a gente tem uma queda hormonal. E isso tudo não se dá só na pele, mas se dá também estruturalmente. À medida que a gente vai caindo os hormônios, o envelhecimento ele não é externo, a gente vê fora, mas ele começa lá dentro. Ele começa na parte do osso, na parte da fundação. O osso começa a sofrer uma remodelação, ele começa a se absorver. Os coxins de gordura, que é isso que dá a curva e a jovialidade do rosto, eles vão atrofiando, eles vão descendo, a gente vai perdendo contorno. E, por fim, a pele que recobre isso sofre esse processo também de perda de elasticidade e colágeno. Então, o processo, ele é de dentro para fora, e a gente só vê a parte externa. Mas quando a gente vai fazer um planejamento, por exemplo, vou te dar um exemplo da região perioral, até os dentes e a perda de dentes interfere na estética externa da boca, nas rugas periorais, nos lábios. Então, hoje, assim, quando a gente fala de envelhecimento, a gente considera toda essa estrutura que tem por trás, somada à perda de hormônios. E tem pessoas que realmente podem repor hormônio, e isso é uma coisa interessante para ajudar nos tratamentos de pele. E quando não pode repor sistemicamente, às vezes a gente pode dar topicamente. Então, pode dar, às vezes, um creminho com estriol, ou com genisteína, com hormônios que possam repor um pouquinho aquilo na pele. Mas a falta de estrógeno e a menopausa, para a mulher, elas são bastante cruéis no sentido de colaborar com esse processo de envelhecimento estrutural e se somar a ele de uma maneira mais importante do que o que acontece nos homens. Eu queria aproveitar essa sua fala e perguntar. Você já tinha me contado isso uma vez e eu fiquei super impressionada, que é essa perda óssea, principalmente aqui nessa área da boca, e aí os lábios, né, ficam murchinhos, essa região vai caindo todinha. Que tipo de tratamento é possível fazer para. Porque não adianta você só arrumar a boca, né, doutora? Porque daí você vai ficar com uma pele mais
triste e uma boca que não combina. Então é um estudo que você faz em toda a face, né? Que tratamento? São os bioestimuladores que são usados aqui? Ixi, será que a doutora Alessandra caiu? Doutora Ju, você está me Travou um ouvindo? pouquinho aqui. Ah, travou? Você chegou a me ouvir, doutora? Eu escutei. Você perguntou um pouquinho sobre essa perda óssea e como é que a gente aborda essa perda óssea ao longo do projeto Rejuvenescimento, é isso? De trazer esse vício de novo na pele. Se entram os bioestimuladores de colágeno, se entram o ácido hialurônico injetável. Como é o processo? O que é o mais indicado? O diagnóstico é o mais importante para a gente entender o que é mais indicado. Às vezes, a pele está faltando uma superidratação. E aí a gente pode, por exemplo, usar ácido hialurônico de alto poder de hidratação, que a gente chama de skin booster. Às vezes, a colágeno está mais evidente do que a perda hídrica. Então, é necessário repor esse colágeno. E aí, os bioestimuladores de colágeno são a nossa escolha. Então, assim, não existe uma fórmula, existe uma reposição através de um diagnóstico, que muda a cada faixa etária, né? Então, a cada faixa etária, a gente sabe que uma grande maioria vai apresentando determinadas demandas. Então, por exemplo, a paciente mais jovem, ela vai necessitar, por exemplo, só uma toxina, às vezes para fazer uma prevenção. Já aos 40 anos, a gente já começa a repor colágeno. Já aos 50, 60, é necessário essa reposição do ácido hialurônico na pele para melhorar a qualidade. Então, o diagnóstico é fundamental para a escolha do produto e do tratamento da estratégia que vai ser usada. Perfeito. Obrigada, Olha, doutora. você falou uma coisa muito interessante que eu queria ressaltar, Gil, mais uma vez, que é essa questão do diagnóstico. Por quê? Hoje em dia, com o acesso, né, às redes sociais, as informações estão aí para todo mundo. Então, eu vejo muitas vezes um paciente chega e fala assim, eu quero fazer tal procedimento porque a minha amiga fez e ficou lindo. Eu falo que hoje em dia a gente tem ferramentas valiosíssimas nas nossas mãos, que graças a Deus a tecnologia está a nosso favor, né? Mas não é porque um procedimento foi bom para sua amiga que vai ser bom para você. Então, o mais importante é que você procure um especialista, um profissional capacitado que saiba te olhar com olhos realmente de lince, digamos assim, e identificar o que realmente você precisa. Porque você tratar uma coisa que não precisa vai ficar artificial. Então, o mais interessante é você entender o que está acontecendo com o seu corpo para poder tratar, né? Você estava falando aí de perda óssea, uma coisa que acontece muito. Muitas vezes o paciente vem queixando do sulco, né? Que a gente chama de bigodinho chinês. E esse sulco, às vezes o paciente chega querendo fazer um preenchimento no sulco. E a gente tem que entender que o sulco nada mais é do que a consequência de um processo que está vindo aí por trás, né? E além de flacidez, além de perda de compartimentos de gordura, a gente tem perda óssea. E eu falo, por exemplo, a gente tem nessa região do terço médio da face um tecido, na verdade é tecido ósseo e tecido gorduroso, que sustenta toda a região lateral da face. Que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esse tecido de sustentação. Quando a gente é mais jovem, a partir dos 30, 35, a gente começa a perder gordura, a partir dos 40, 45, a gente começa a perder osso. E essa perda de tecido de sustentação vai fazendo com que o rosto desabe. Dá aquela sensação de derretimento. Né? Quem nunca se olhou no espelho e se achou assim, nossa, tô derretendo. Né? Então, muitas vezes a gente precisa tratar, repor o que foi perdido, melhorar esse suporte do rosto para que a gente consiga melhorar o sulco. Por isso que é importantíssimo um diagnóstico correto, né? Bem feito. Vou pegar esse seu gancho incrível, que você tem toda a razão. A gente está cercado de informação, a gente é bombardeado por notícias e fotos e quem fez e quem deixou de fazer. E tem muita gente hoje em dia falando de bioestimulador de colágeno.
E eu queria que você explicasse aqui direitinho o que é esse tratamento, para que ele serve, para que é indicado, porque às vezes você falou assim, o diagnóstico é muito importante, né? Não adianta você ouvir alguém falar que fez e falar, eu quero fazer também. Então, conta pra gente como ele atua, qual é a principal função e para que casos ele é mais indicado, doutora Juliana? Olha, os bioestimuladores de colágeno, eles estão, eu digo que são a bola da vez, né? No sentido que a gente vai entendendo como que acontece o processo do envelhecimento e a gente tem que atuar exatamente na gênese desse processo, né? Os bioestimuladores de colágeno são substâncias que a gente injeta na pele, tá? Através de uma agulha ou uma microcânula. E essa substância, ela vai estimular o nosso organismo a produzir colágeno. Essa substância é uma substância que é bem-vinda para o nosso organismo, mas é estranha, então isso faz com que o nosso organismo reaja ali como se quisesse destruir aquela substância e com isso leva à produção de colágeno. Então, o que a gente faz com os bioestimuladores de colágeno? A gente está repondo o que o paciente vai perdendo ao longo do tempo, né? Porque a perda de colágeno, a perda da elastina, a pele vai ficando sem viço, sem brilho, ela vai descolando, como a Alê falou muito bem, né? Ela descola do resto do corpo, fica muito flácida. Então, os bioestimuladores, eles são tratamentos que eu diria assim, padrão ouro para flacidez. E aí a gente fala assim, mas quem que tem indicação, né, dos bioestimuladores? Quem já apresenta algum sinal de flacidez, seja leve, seja moderada, tá? A gente pode fazer os bioestimuladores isoladamente ou associado com outros tratamentos. E o mais interessante é a gente trabalhar essa questão de construir resultado, né? Trabalhar para envelhecer bem, é que a gente pode, naquele paciente jovem, fazer o bioestimulador como uma poupança de colágeno. Porque a gente vai perdendo colágeno ao longo do tempo, né? Então, você faz o bioestimulador, digamos assim, uma vez ao ano para você fazer seu banco de colágeno e conseguir envelhecer bem, com menos flacidez, com a pele com uma qualidade melhor, né? E são inúmeras as áreas do corpo que a gente pode fazer os bioestimuladores, né? Eles são muito conhecidos. Não é só no rosto. Não, pode eles ser são no muito corpo conhecidos. Também. São muito conhecidos para tratamento da face, né? E tratamento de corpo cada vez mais. Eu faço, minha experiência com os bioestimuladores desde 2004, 2005. E para corpo, a gente tem uma experiência no Brasil por volta de 10 a 12 anos. E está cada vez mais em alta isso mesmo, você trabalhar a flacidez, então você trata colo, você trata pescoço, você trata braço, você trata flacidez de abdômen, sabe aquele abdômen pós-gestação que fica com o umbigo triste? Aquela situação é muito bem tratada, né? Você consegue tratar flacidez de glúteo, flacidez de coxa. Muitas vezes você consegue uma melhora também em celulite por você melhorar a flacidez que muitas vezes estão associadas, sabe? E eu falo assim... doutora, Pode falar, continua. Gil. Pode falar. Não, eu ia fazer uma pergunta em cima. E os bioestimuladores, eles têm a vantagem de funcionar como um tratamento, né? Porque é isso que você falou, ele vai fazendo o organismo produzir o colágeno e então a gente consegue resultados mais naturais com eles. É isso, né? Você trata e você continua com uma aparência natural. Esse é o grande diferencial dos bioestimuladores, né? Porque você consegue tratar da forma mais natural possível, repondo o seu colágeno. É o seu organismo mesmo que vai produzir colágeno, né? E é isso que vai fazer a diferença. Então, além de ser extremamente natural, pelo fato de você ter produzido mais colágeno, esse tratamento ele tem uma durabilidade maior, ele pode durar até 2 anos, tá? Nossa, é outra coisa, né? A gente é esse tipo de opção que cada vez mais as pessoas estão procurando. Doutora Alessandra, você falou sobre as mudanças faciais, inclusive nos lábios, por conta do processo de envelhecimento. O ácido hialurônico é o mais indicado para recuperar volume sem perder funcionalidade?
Eu sei que você desenvolveu uma técnica chamada Kissability. Queria que você contasse um pouco como é todo esse processo, que não é só, né, fazer a boca, você tem que pensar na funcionalidade também, né, dos lábios. Com certeza, Gil. Inclusive, assim, eu e a doutora Ju, a gente é muito entusiasta dos bioestimuladores. A gente já usa há 17 anos aqui no Brasil. Só que tem algumas áreas que eles são proibidos. Então, assim, tem algumas áreas que eles são, que a gente chama de no-go zones, que é áreas onde eles não devem ser injetados, porque pela configuração muscular e pela parte de movimento que tem nessas áreas. E essas áreas são em volta dos olhos e realmente aqui em volta da boca e nos lábios. E justamente nessas áreas onde a gente para com o bioestimulador, onde ele não é uma área onde ele é bem-vindo, o ácido hialurônico é muito bem-vindo. Então, especialmente no lábio, o ácido hialurônico hoje é o padrão ouro para a gente não só embelezar, como também rejuvenescer o lábio, porque tem essas duas demandas, vamos dizer assim. E aí, quando você fala, você criou uma técnica, na verdade, o criar uma técnica, o que é? O público tem uma super demanda, os médicos querem entender como faz de uma maneira organizada, e aí a gente organiza isso e põe um nome para poder transformar isso em algo mais fácil, tanto para os pacientes entenderem, quanto para os médicos de realizarem. A gente sistematiza. E essa técnica Kissability, ela veio justamente para sistematizar uma forma de aplicar que conseguisse, porque o que a gente estava vendo é que as pessoas estavam ficando com lábios silenciosos, os lábios não mexiam mais quando falavam, porque estavam ficando muito endurecidos. Então, o objetivo dessa técnica foi desenvolver uma forma de injeção que desse um resultado estético, sim, que é óbvio que é isso que as pessoas buscam, mas que mantivesse a função labial intacta, né? A sensibilidade, a função intacta. Então, é uma conjunção da técnica com a escolha de um bom produto, o posicionamento dele, o resultado estético final e a manutenção da função. E aí, com isso, a gente desenvolveu essa técnica que se chama Kissability para entregar para os pacientes de uma maneira mais fácil de entender, mais palatável, e para os médicos organizarem a sua forma de injetar para diminuir o número de excesso de preenchimento labial, de lábios que estavam ficando inestéticos, sem movimento e tudo mais. Então, a criação de uma técnica, ela vem justamente dessa demanda. E aí, quando a gente tem uma expertise, que nem esse grupo que a gente trabalha muito junto, doutora Juliana, eu, enfim, nós temos um grupo de médicos que trabalha, aí eles solicitam para a gente que organize o pensamento, né? E aí essas técnicas são realmente essa organização e essa entrega desse pensamento bem mastigadinho, bem prático e bem ético e bem correto cientificamente para que o médico e o paciente tenham segurança, sabe? Isso é tão importante, doutora, porque a gente vê absurdos sendo realizados em nome da vaidade, né? Porque a gente não pode falar nem que é beleza, porque a gente vê pessoas buscando resultados impossíveis e arriscando a vida com profissionais que não têm técnica e que não usam produtos indicados para determinados tratamentos. Então, criar esse método, como você falou, ajuda muito o resultado final, o paciente, sobretudo nessa época que a gente está buscando uma beleza mais natural, uma beleza mais real, a gente está buscando melhorar a autoestima, gostando de quem a gente é e não de quem a gente acha que a gente queria ser, né? Então, acho fundamental esse trabalho. E aí já queria aproveitar a doutora Juliana, me falar um pouquinho sobre outras técnicas também que existem com esse mesmo formato, né? De esquematizar, de criar um protocolo, que nem o Firm and Lift, o Firm and Up. Você pode contar para a gente um pouquinho como é, doutora? Como funciona? Claro, Gil. Bom, vamos lá. Os bioestimuladores, eles têm um benefício muito grande, como a gente está falando, né, de trabalhar através da produção de colágeno, de dar resultado muito natural. Mas eu falo que só existe uma desvantagem dele, porque ele não dá um resultado imediato.
né? E muitas vezes nossos pacientes são imediatistas. Aliás, nós somos imediatistas, né? Nós queremos resultado ali imediato. Você chega e tem uma festa, você quer ir bem. Então, essa técnica Firme Lift a gente desenvolveu exatamente baseado, inspirado nessa necessidade de paciente já sair do seu consultório com um efeito imediato, que a gente brinca de wow effect, né? E a gente vê que esse paciente tem a necessidade de fazer o bioestimulador, mas o paciente quer um resultado imediato, então a gente associa numa mesma sessão um preenchedor à base de ácido hialurônico, de sustentação, para que a gente consiga um suporte e esse efeito imediato de lifting, enquanto a gente aplica o bioestimulador, geralmente na moldura do rosto, para ele ir trabalhando, né, através da produção de colágeno no seu organismo e continuar o tratamento da flacidez e esse reposicionamento do rosto a longo prazo. Então, a técnica Firme Lift é exatamente isso. Você faz os dois procedimentos numa mesma sessão, em regiões diferentes do rosto, para que o paciente tenha um benefício mais amplo, resultados mais naturais e uma durabilidade maior. Tá? E a gente desenvolveu recentemente, nós falamos agora num evento que teve, o maior evento da indústria farmacêutica, que teve agora em 2021, em outubro, que foi essa técnica Firmenap. Essa técnica foi uma técnica que nós desenvolvemos para tratamento da região glútea especificamente, né? Eu falo que a região glútea é paixão nacional, né? É quase patrimônio nacional. E realmente é muito valorizada, principalmente entre nós brasileiras, né? E a gente pensa assim, o que é o bioestimulador? O bioestimulador trata a flacidez. Ok. Mas você chega no consultório, você quer melhorar seu bumbum, você não quer melhorar sua flacidez, não é mesmo? Você quer melhorar a celulite, você muitas vezes quer dar uma empinadinha no bumbum, você quer tratar ali estria que existe, a qualidade da pele, né? E muitas vezes tem pacientes que querem também o quê? Um pouco de volume. Então, foi uma técnica que nós fomos desenvolvendo durante todo esse período de experiência, exatamente porque eu tenho uma ferramenta valiosa nas minhas mãos, eu tenho que usar ela da melhor forma possível. E aí, com essa técnica, a gente consegue associar vários benefícios de acordo com a forma que você aplica, com a quantidade que você aplica, com as regiões com as áreas ali da região glútea que você aplica. Então, a gente consegue melhorar a flacidez, melhorando celulite, dando uma empinadinha no bumbum e, quando o paciente deseja, ainda aumentar o volume e a qualidade da pele. Gente, parece o sonho, né? Que dá certo e que vai mexer ali e sem correr riscos, né? Eu falo que Sculptra tinha que ter na água, né? Sculptra, os bioestimuladores, para que a gente tome banho, né, desses bioestimuladores diariamente e vá repondo aos poucos o que a gente vai perdendo, né, ao longo dos anos. Quem dera, né, se tivesse na água. Porque, Gil, esse conceito de saúde a longo prazo que a Ju está falando, sabe? Uhum. Então, é por isso que ela fala que tem que ter na água, porque é medicina regenerativa, você está regenerando seu próprio colágeno, isso é o que tem de mais moderno em toda a medicina no mundo, é a medicina regenerativa. E o bioestimulador é uma arma que acaba sendo parte desse arsenal de medicina regenerativa de uma maneira super bonita. É você produzindo mais de você em você mesmo. Então, é uma coisa que... Na sua melhor versão, né? Isso, para a gente é fascinante, porque ele não vai te desvirtuar do que você é. Você vai produzir o seu próprio colágeno, ele vai ser reconhecido como seu mesmo, ele vai ser incorporado como seu, e ele vai manter a sua configuração original, às vezes direcionado. Então, quando essas técnicas todas, elas direcionam para onde a gente quer mais a formação do colágeno. Com isso, a gente tem um resultado ou outro, mas que a naturalidade e a formação de colágeno e a medicina regenerativa é o resultado de todas elas, isso é sem dúvida. Isso aí, Ale. E você aproveitou, eu acho que você respondeu uma dúvida que eu tinha. Com os bioestimuladores de colágeno, a doutora Juliana estava falando que aí vai colocando, a pele vai grudando de novo, vai juntando, mas no seu formato de rosto, né? Você não cria uma coisa diferente, é isso mesmo? Ele vai criando em cima do que é seu, né? Na sua forma. Sim, Gil, ele vai criando na sua forma, mas ele tem que ser como qualquer
como qualquer coisa boa, né? Como qualquer remédio, em altas doses ele é veneno e se colocado da forma errada também é veneno. Então, assim, ele é uma excelente ferramenta nas mãos de quem conhece o que está fazendo, conhece a anatomia e o posicionamento ideal dele para obter esses resultados de naturalidade, de firmeza. Então, é necessário um conhecimento anatômico para a gente posicionar eles de acordo com a necessidade da paciente. No glúteo, por exemplo, é necessário uma avaliação estética toda funcional, estática, dinâmica, para que o produto seja colocado na área certa para ter o resultado que a paciente espera. Então, assim, ele dá essa naturalidade desde que feito, assim, sem querer puxar Por a quem sardinha para os entende. médicos bem formados, por quem tem uma formação adequada para isso. Não, É o que a sem gente dúvida, estava falando, né? Que essa combinação, ótimos produtos e técnicas, mas feito por profissionais que sabem como fazer, né? Senão não conversa. E eles, tanto os bioestimuladores quanto o ácido hialurônico injetável, eles podem ser utilizados em qualquer tipo de pele, doutores, assim, em estágio de pele, uma pele com um viço bom para fazer a poupança, e numa pele já mais maltratada ou que já está mais marcada, ele também é uma boa opção para peles que já têm bastante marca, sem dúvida, doutora Gil. Juliana? Sem dúvida. Ele é tanto indicado como prevenção como tratamento, né? Agora, de acordo com as alterações que a gente identifica no rosto, no corpo da paciente, podem ser necessárias outras técnicas ou outros procedimentos para que o paciente tenha o melhor resultado, né? Um resultado mais natural. Então, e a gente fala assim, o tratamento é o mesmo? Não. Varia também, no caso, por exemplo, dos bioestimuladores, né? Da região do corpo que você vai aplicar de acordo com a faixa etária, de acordo com a necessidade, né? E além dos bioestimuladores, né, do ácido hialurônico, a gente tem outras ferramentas muito valiosas, né, no nosso dia a dia, por exemplo, a toxina botulínica, né, os skin boosters. Então, de acordo com cada idade e necessidade, a gente tem tratamentos específicos, né? Vai montando o Geralmente protocolo indicado. Isso. A gente usa a idade como um norte, digamos assim, mas a avaliação é fundamental, porque hoje em dia tem muitas pacientes com 50 anos que parecem ter 40, né? Então, por isso que a gente tem que avaliar realmente a necessidade de cada um. Não, com certeza. Eu escrevi sobre beleza durante muitos anos em muitas revistas, Marie Claire, e uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, principalmente mais recentemente, a partir dos 2015, 2010, 2015, a gente não fala mais sobre idade. É pele com 20 anos, a pele com 30 anos, porque a forma como você se cuida muda tanto a qualidade da sua pele, né? Então a gente fala em termos de a qualidade da pele naquele momento, como tá a pele da pessoa naquele momento. Com exceção dessas mudanças hormonais, né, doutora Alessandra, que aí não tem jeito, a idade é um fator determinante, mas tirando os hormônios, é o cuidado, é o dia a dia, é o usar protetor solar, é não dormir de maquiagem, é todo esse cuidado preventivo que a mulher vai tendo e o homem ao longo do tempo. Aproveitando isso, eu queria falar um pouquinho, queria pedir o conselho de vocês, que vocês contassem um pouco o que a gente deveria fazer para manter uma pele mais saudável e mais bonita durante a maturidade. Quais são os cuidados, os conselhos que vocês dão no consultório para paciente de vocês, para elas irem jogando a cirurgia, doutora, lá para frente, assim, lá para os 60 e muitos, 70 e muitos aí. Pode começar, doutora Alessandra. Eu brinco que é um acordo. Eu falo para elas: quanto mais você fizer, menos sobra para mim. Quanto menos você fizer, mais eu vou ter que fazer. Então, assim, é um acordo de cavalheiros. Se você quer chegar bem lá na frente, desde muito cedo, é muito necessário a gente começar com o processo de skincare. Olha, eu não sei se eu fiquei feliz ou se eu fiquei assustada,
que eu tenho uma filhadinha de 9 anos e eu falei assim, o que você quer de Natal? Ela falou assim, Dinda, skincare. Você sabe, né? Porque você mexe com isso, eu quero skincare. Eu falei, olha, eu não sei se eu me enchi Gente, de que orgulho, amor. mas eu fiquei preocupada, porque é muito cedo. Mas, de fato, não precisa Mas é ser com 9 cuidado. anos. Não precisa ser com 9 anos, como a minha filhadinha, mas eu acho que, na mais assim que a pessoa tem realmente o seu início de vida, começar com proteção solar, dormir com a pele limpa, sempre é uma coisa muito importante, fazer uma hidratação de acordo com a sua qualidade de pele. Eu acho que todos esses cuidados de dia a dia levam a gente a ter uma qualidade de pele melhor para tratar ali na frente quando for fazer os tratamentos, porque a pele responde melhor se ela vem sendo bem tratada ao longo dos anos. Então, eu acho que o É. autocuidado, né, esse autorrespeito, essa autoestima, essa autoempatia, né, na verdade, uma das coisas mais importantes para ajudar a gente ali na frente a, com pequenos tratamentos, ter grandes resultados. Então, é um começo precoce e eu acho que, assim, dentro desse conselho, Gil, eu sempre falo para meus pacientes, a partir de uma certa idade, a gente tem que também cuidar do interior, né? Porque o interior vai refletir muito o exterior. Então, eu acho que até uma certa idade a gente vem com skincare, a gente vem com isso, mas chega uma idade que a beleza ela vai vir daquela maturidade, daquela serenidade, daquela espiritualidade. Então eu acho que cuidar também, não só de forma de dentro, passa a ser importante para que você chegue ali na frente plena, né? E a plenitude não é só uma beleza de pele, é uma beleza conjunta. Então eu acho que isso para mim é o que é mais importante. Ai, que Olha, legal. isso eu acho que Nossa, é concordo fundamental. super, né? É, isso é fundamental, né, gente? A beleza vem de dentro, né? Eu costumo estimular muito os pacientes em relação à alimentação saudável, né, atividade física, procurar alguma atividade, algum exercício que te faça sentir bem, né, que te ajude a liberar endorfinas e melhorar esse bem-estar. O skincare, Ale, eu falo muito com meus pacientes que não faz milagre, né? Mas ajuda muito na manutenção dos resultados, né? E às vezes a gente fala assim, a pele oleosa não precisa de hidratante. Não, todas as peles precisam de hidratante. Procure com um especialista o melhor hidratante para o seu tipo de pele, né? Existe hidratante para pele normal, pele oleosa, pele extremamente seca. O uso do filtro solar, como a Ale falou, é imprescindível, né? A Ale falou muito bem no início, existe um envelhecimento intrínseco, que é aquele de dentro, aquele geneticamente determinado, que é certo, e existe o envelhecimento extrínseco causado por agentes externos, né, agressores. Então, o sol, o tabagismo, né, qualquer agente A agressor que poluição, faça né, doutor? a poluição, que faça liberar, né, radicais livres, isso vai agredir a pele. Então, o uso de antioxidantes também ele é bem interessante. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente Deixa tem eu que cuidar aproveitar e mais. fazer uma consulta aí com vocês que acho que pode ajudar muita gente que está assistindo a gente. Nesse tempo de pandemia, a gente passou muito tempo dentro de casa e nesse jeito agora, fazendo reunião por Zoom, na frente de telas e com luz, ring light hoje virou praticamente extensão do corpo, né? Porque onde vai tem carregando o ring light. Que protetor solar ou que tipo de filtro é mais indicado para proteger dessa luz azul que é chamada, né? Essa luz de computador, luz fria, É a luz visível, né? Muitas vezes luz visível, isso mesmo. a gente precisa usar filtros físicos para que nos protejam desse tipo de radiação. Porque esse tipo de radiação não causa câncer de pele, mas causa manchas, né, envelhecimento. Então, usar um filtro solar que contenha filtro físico é imprescindível. Quando a gente O fala em que é o filtro filtro físico, físico? pois é, Isso, explica para o pessoal. quando a gente fala de filtro solar, né, os componentes dos filtros solares são basicamente divididos em dois, são os filtros químicos e os filtros físicos. Os filtros químicos, eles penetram na pele, causam uma reação e fazem
bloqueiam como se fossem os efeitos daquela radiação que está ali. Os filtros físicos, imagina como se fosse um hipogloss, tá? O filtro físico, ele faz uma barreira cutânea, então ele evita que o raio ultravioleta ou outros tipos de radiação penetrem na pele. Então, o que a gente usa para proteger muito dessa luz visível são os filtros físicos, aqueles que fazem uma barreira. Então, geralmente, que vocês não vão errar, os filtros com cor. Todos têm filtro físico. Tá? Dióxido de titânio, é bom óxido de ferro. Quando vocês forem olhar, deixa eu ver se tem filtro físico nesse protetor solar que eu estou usando. Procura lá se tem dióxido de titânio, óxido de ferro. E é bom porque quando você falou dessa, né, o físico, tipo hipoglose, eu já imaginei um monte de gente falando, mas eu não vou botar aquele protetor branco que fica uma massa assim no meu rosto. Mas hoje em dia a gente tem milhões de filtros super finos, suaves, com cor que funcionam até como base, né? Que dispensa até o uso da base e tá te dando essa proteção dessa luz, né? Sim, que são interessantíssimos, né? Que deixam a pele mais bonita enquanto você está bem protegida, né? Doutoras, me mandaram uma mensagenzinha aqui que a gente tem que finalizar. Eu ia ficar fazendo consulta aqui, ó. Já ia vendo mais perguntas e Vamos já ia marcar outra soltando, a live, gente ia Ju. ficar Vamos aqui. marcar outra live, que eu e a doutora Ju, a gente adora conversar. Ainda Gente, mais então, quando com vamos alguém fazer interessado que mais nem uma. você. Pode marcar mais Nossa, uma e adoro. a gente E termina eu, esse assunto lindamente. É isso aí. perfeito. Então, já vou deixar agendado aqui, vou cobrar de vocês e aviso todo mundo que está assistindo a gente aqui também que a gente vai ter uma segunda parte, Season 2, né? De como Isso. manter a pele jovem e bonita em qualquer fase de idade. Tipo Sex and Meninas, the City, temporada doutoras, 2. Obrigada, viu, Ju? ótimo. Queria muito agradecer vocês, o tempo, a disponibilidade e a generosidade de vocês compartilharem todo o conhecimento e expertise de vocês aqui com a gente. Muito obrigada, espero que todo mundo tenha gostado e a gente se encontra numa próxima. Obrigada, Ju. Um ótimo fim de Obrigada. ano, doutora Ju. É um prazer estar com você. Obrigada e Sempre, uma Ale. ótima noite para vocês. Obrigada, Boa noite, pessoal. gente. Boa noite. Obrigada.